Fala pessoal, mais um episódio do Chosen Cast. E hoje, gente, esse episódio tá picante. Eu vou falar para vocês daqui a pouco. Mas deixa eu me apresentar primeiro, né? Para quem não me conhece e não conhece aí o meu esposo, nós somos os anfitriões aqui do Chosen Cast. Meu nome é Luciana Durso. Nós estamos em Orlando, na Flórida, e aqui por trás das câmeras, das mesas e tudo, mas ele vai aparecer, já vou mostrar para você. O meu esposo Leandro, dá um oi pro pessoal, Lei. E aí, galera, beleza? É isso aí, mais um episódio e hoje o papo aqui vai prometer, viu? Eu vou estar como advogada aqui dos homens. É isso aí, eu vou estar defendendo a causa própria, isso aqui. Vou falar de coisas aqui que talvez você não tem coragem de falar em outros locais e outros lugares, mas aqui eu vou falar tudo, viu? Vou falar tudo. Não, a gente não vai falar, a gente vai perguntar tudo, que quem vai falar é ela, né? É verdade, é verdade. E antes de mostrar a nossa convidada aqui, eu quero agradecer os nossos patrocinadores que têm aí abençoado esse projeto e tem sido parte de Deus soprar aí para o mundo inteiro esse podcast. Quero agradecer o Rios Bistrô, que é um restaurante delicioso. Você conhece, né? Ai, eu amo. É, suspeita, a gente tá ali toda hora. Mas, gente, é maravilhoso. Não tinha um restaurante como esse em Orlando. Eles têm uma cozinha italiana, mas com tempero brasileiro, mais gourmet. O chefe Bruno arrasa, né? Então, entrem lá, @Rios Bistrô. Quero agradecer também a Too Easy Insurance, que é uma agente de seguros aqui. Então, se você não tem um plano de saúde, se você mora aqui há muito tempo, existem planos a partir de $1, gente. Eu não sabia disso. O Obamacare, depois que o governo injetou um dinheiro muito grande na saúde, tem planos a partir de $1. Então, eu vejo muita gente sofrendo. Entra lá no To Use Insurance. E agradecer também ao Wonderful Beauty, que é uma empresa que faz aí todo o seu cadastro de licenças para profissionais da beleza. Depois a gente fala mais, mas eu quero muito agradecer eles aqui. Sem mais delongas, quero apresentar para vocês, para quem não conhece, eu sei que muita gente conhece, a pastora Roane Bello. Ela fala, é pastora, ela é autora, gente, desse livro aqui, Apimentando o Casamento, um manual sexual aqui, para uma vida de prazer. Isso, não, eu só estava lendo. Os maridos, né, já pega a caneta, papel e caneta. Pega caneta, papel para você ver. Eles entra na roanebello.com para você saber mais sobre ela. A gente vai falar desse livro e entre no Instagram dela. Mas vamos lá, bem-vinda, Roane Bello. Obrigada. Estou me sentindo muito honrada de estar aqui com vocês, né? Podendo compartilhar sobre esse assunto que é tão importante num casamento, né? A sexualidade do casal cristão. Muito é verdade. Obrigada por ouvir a voz de Deus, Roane, porque essa é uma área muito difícil para muitos casais que não têm acesso, né? É dentro de uma igreja, às vezes está tanto tempo e Deus te deu esse dom de falar, porque é um assunto delicado. É delicado e às vezes constrangedor também, né? As pessoas se sentem envergonhadas. Mas... Sim, mas eu vejo que Deus tem te dado a graça de falar, né? E eu quero perguntar para você, eu ia perguntar uma coisa, mas eu quero perguntar outra. O seu Instagram, ele sempre foi desse assunto ou Deus foi dando no meio do caminho? Não, foi uma conquista ali, foi um aprendizado mesmo. Eu nunca tive o objetivo de fazer isso. Na verdade, eu nunca quis ser pastora no início. Eu cresci numa família cristã e, né, eu vi assim, todos os desafios de como ser um pastor, né? Sim. Você ser responsável pela vida das pessoas, às vezes num conselho que você dá, enfim. Mas aí, a partir do momento que eu entendi que não era a respeito de mim, mas era a respeito do Senhor, que não era para falar a respeito de mim, mas a respeito dele, aí ficou mais fácil e eu entendi e aceitei esse chamado, né? E aí eu comecei através do Instagram, né? Sem querer, comecei a postar alguns vídeos sobre relacionamento e foi crescendo. E no Instagram tem 1 ano que eu faço esse trabalho, né? Mas por fora do Instagram... Já tem mais ou menos uns 8 anos que eu ensino mulheres sobre esse assunto. Olha só, o Instagram é uma ferramenta, né, que sopra aí, assim, quantos seguidores, quantas pessoas se achegaram, porque é um assunto que você fala, gente, ela fala desse jeitinho dela, mansinho, mas ela fala tudo, gente, ela fala
tudo. Ela, olha, às vezes eu entro em umas coisas e falo, meu Deus, ela tá falando sobre isso. Entra lá, gente, entra lá, porque ela fala de anatomia, né? Tem muita. Eu fui numa palestra sua onde você falava da anatomia dos órgãos, né? Do homem e da mulher. Que, gente, é uma coisa que você pergunta para quem? É verdade. Às vezes a gente fica sem saber, principalmente no âmbito cristão, que a gente já cresce com aquela mentalidade, né, de que sexo é pecado, não posso fazer sexo. E aí, antes do casamento, você fica assim, aonde que eu vou buscar informação? Não posso, porque não é a hora disso. Aí, depois que você casa, você fala assim, e agora? Onde é que eu vou aprender? Né? Você casou, você já tem que saber tudo. Então, a gente fica mesmo nesse impasse, né, de onde buscar informação. Né? Porque bate-se muito na tecla, né? Principalmente na igreja. Não pode sexo antes do casamento. Não pode, não pode. Só que assim, gente, você não pode fazer. Mas aprender sobre é importante. Exato, com certeza, é uma educação sexual. Todos nós precisamos dessa educação sexual. Né? Sim, falando em educação sexual, Rony, eu queria te começar perguntando o seguinte. Eu tenho um filho de 8 anos, né? Tava falando para você. E qual que é a idade mais adequada para a gente iniciar essa educação? E como que a gente fala? Dá uma dica aí para os nossos ouvintes, porque eu acho que tem muito pai e mãe que fica. E aí, como é que a gente vai falar, né? Sim, sim. Então, a educação sexual é um processo. Não existe, a educação sexual a gente não pode colocar numa caixinha e se prender e falar assim, não, educação sexual, a partir do momento que eu falo com meu filho como os bebês são feitos, eu já eduquei. Não é isso. É muito mais do que isso. A Bíblia diz que ensina a criança no caminho. Então, desde pequeno, você já vai começar a ensinar. Então, por exemplo, às vezes você está andando com seu filho, ele tem 2 anos, ele já entende algumas coisas. Então, você vê um passarinho, 2 passarinhos juntos. Aí Passarinho é passarinha. Isso, aí você já vai educar. Olha lá que lindo que Deus fez. O passarinho mamãe, o passarinho papai. Isso já é uma educação sexual. Você já ensina ele a identidade ali de que o pai e a mãe formam uma família. Então, esse já é o processo. Agora, você falar, por exemplo, na hora que você vai dar banho no seu filho, você ensina as partes do corpo. Você ensina boca, nariz, olho. Você ensina também vagina, pênis. Você ensina isso também. Os nomes certinhos, Os nomes né? certinhos. E você não precisa mudar o tom de voz. Você vai falar com a mesma naturalidade que você fala sobre o olho e sobre a boca. Porque precisa ser algo natural. Né? Mas normalmente os pais, quando vai falar a parte íntima, ele fala assim, olha o piu-piu, a borboletinha. Exato. A gente pode até usar esses nomes, não é errado, mas não é o aconselhável. É interessante, não é que não seja o aconselhável, é interessante que a gente também ensine os nomes corretos. Hoje, infelizmente, existe um nível muito alto de abuso. E, geralmente, quando essas crianças são abusadas, elas não conseguem reportar o que aconteceu porque elas não sabem o nome das partes do corpo. Às vezes se prendem só nas partes externas e as partes privadas elas não sabem. Então, é interessante mesmo. E o pedófilo, ele vai usar desse argumento, sabe? Do inho, do bonitinho, ele é a florzinha. Né? Entendeu? Então, ele sempre vai usar desse argumento. Então, é interessante que a criança saiba os nomes corretos. E a partir do momento que a criança já tem uma certa maturidade, você já pode começar a ensinar sobre sexo. O sexo, o que a gente ensina? Sexo é bom, sexo é maravilhoso, mas tem o lugar certo e a hora certa. E é dentro do casamento, debaixo de uma aliança, né? Estipulada ali por Deus. Então, a gente também não pode pregar que o sexo é ruim, sexo é pecado. Não. O sexo é pecado fora do casamento, mas dentro do casamento é maravilhoso. Né? E eu falo muito com os meus filhos, vocês vão fazer sexo quando vocês casarem, vai ser maravilhoso, vai ser lindo. Já vou levantar logo aquela polêmica. Né? O homem sempre levanta polêmica nessa área. Preparado, porque hoje você vai ver, isso vai ser minha vingança. Mas assim, antes do casamento, né? A gente que segue a palavra, que é crente, né? É um fogo, não pode ficar perto. Eu lembro que no nosso noivado, já na véspera de casamento, tinha dia que eu falava assim, não dava nem pra dar um beijinho hoje. A gente andava com meu irmão pra tudo quanto é lado. Ele tinha uns 10 anos, né? 12 anos. Mas assim, aí depois casa, aí eu falo, o que aconteceu? Né? Aquele negócio sumiu, não pode agora, meu Deus. Tem um segredo, porque não é só, a gente já abriu isso para outros casais e muitos casais falam a mesma coisa. Eu até fiz, ontem eu fiz um videozinho para uma amiga que tá casando esse final de semana, um chá de lingerie dela. E eu mandei esse videozinho e foi uma das coisas que eu falei. E eu falei assim, olha, casamento, vida sexual é batalha espiritual. E o que acontece? Essa é uma estratégia do inimigo, porque antes do casamento ele vai fazer de tudo para que você cometa o pecado, caia em pecado, né, com o seu namorado, seu noivo, para que você entre na culpa e condenação.
sabe? Que você receba isso. E depois que você casa, ele vai fazer o quê? Ele sabe do poder do sexo no casamento. Então, ele vai fazer... gera unidade no casal, a conexão do casal. É afinidade, é procriação, é refletir a glória de Deus, né? Então, existe um propósito para o sexo no casamento. E o diabo vai fazer o quê? Ele vai te mandar estresse, vai te mandar muito trabalho, preocupação, para que você comece a negligenciar aquilo ali. Então, sexo é batalha espiritual. Então, tem que orar também, né? Falar, Senhor, nos ajuda. Ser intencional. Você tem que ser intencional, ok? Tem que botar na agenda, então? Põe na agenda se for necessário, segunda, quarta e sexta. Olha, entendeu? Recomendação da doutora aqui, segunda, quarta. E eu já vou entrar nesse assunto. Olha, para um casal, né? Vamos falar assim. Fala tudo hoje. Somos Os homens amam. né? Somos saudáveis, né? Somos jovens saudáveis. Então, é recomendável aí, de acordo com as pesquisas, que o casal faça de 2 a 3 vezes por semana, tenha o ato sexual, entendeu? Então, os homens, assim, amam essa... Não precisa ser todo dia. Todo dia também não há força. Que aí cansa também, né? Mas, assim, eu acho que essa parte de ser intencional é verdade. Porque, assim, a gente se programa para tanta coisa. Sim. Principalmente a mulher, né? A mulher, quando, né, vai ter esse tempo com o marido, ela não chega só lá, ela se prepara. Sim. Então, assim, se a gente se prepara para tantas coisas, a gente tem nosso schedule, vamos dizer assim, nossa agenda, para fazer unha, para sair com a amiga, para ir na oração, né? E porque, no supermercado, preparar o menu da casa. Exatamente. Né? E aí, por que não se preparar para isso? Né? Porque eu vejo que muitas vezes a gente negligencia por falta de planejamento, preguiça. Exato. Preguiça é um fato, né? Que assim, as pessoas estão acabadas, cansadas, não sei. Não, e existe também bloqueios, sabe? As pessoas às vezes são bloqueadas. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, um casal onde o homem acha que é só chegar e fazer e ir embora e tá agradando a esposa. Aí o que vai acontecer? A esposa não está se satisfazendo, ela não está tendo um orgasmo, ou enfim, ela não está conseguindo ter o prazer que ela poderia ter. O que ela vai fazer? Não vai querer. Assim, para que tanto esforço se só você se diverte? Ou vice-versa, né? Às vezes só a esposa consegue se divertir ali, que isso é muito raro. Né? A esposa... Mas às vezes o homem está em depressão. Tem os casos, né? Tem homem que não consegue. Tem sim. Então aí o que acontece? A gente precisa entender o lado um do outro, ver se existe um bloqueio. Eu já vou até entrar nesse assunto. Foi um bloqueio que eu tinha. Eu fui abusada quando eu tinha 14 anos de idade. Então isso causou com que no meu casamento eu não conseguisse usufruir daquela área. Então, na hora que chegava no ato sexual, por mais que meu marido fosse maravilhoso, um príncipe e tudo, eu tinha como se que aquela hora fosse a hora da penalidade, a hora da violência, a hora do terror, né? Porque o abuso é um terror para uma criança, para uma trauma. adolescente, Sim, né? Eu fui abusada durante 2 anos. Então, isso para mim refletiu no casamento. E existe uma pesquisa, né? Hoje é alarmante os dados sobre abuso. A cada 10 mulheres, 7 foram abusadas. Nossa. Entendeu? Então, é muito alto. Então, você pensa em 10 amigas suas. E um parênteses que eu vi você falando na palestra. Esse abuso não é só o ato em si. Sim. Né? O passar a mão. Às vezes viu uma cena. Tudo isso é abuso. Sim, com certeza. Isso causa traumas em diferentes níveis. E como sarar, Rony, desse trauma? Olha, assim, como você foi sarada, né? Vamos, porque com certeza alguém está ouvindo que já sofreu o trauma e não... O primeiro passo é você entender o que aconteceu com você. Entendeu? No meu caso, eu tive que entender que eu tinha sido estrupada e tinha depois sofrido violências de abuso sexual. Então, eu entendi isso. A partir desse momento, eu comecei a buscar ajuda. Ok, o que eu preciso fazer agora? Primeiro, eu liberei perdão para essa pessoa que fez isso comigo. Isso é muito difícil, é um dos passos que eu acho que é mais difícil. É você liberar perdão para aquela pessoa. Uma frase que eu gosto muito da pastora Joyce Meyer, que é uma autora, né, maravilhosa, e ela fala assim, olha, liberar perdão ou pedir perdão não significa que você está certo ou que você está errado, mas significa que você está livre. E está em obediência, né? Exato. Então, naquele momento eu consegui ser livre, abençoei aquela pessoa que fez aquela maldade comigo. A partir desse momento eu comecei a me encher da palavra de Deus. Ok, o que eu vou me encher agora? Eu preciso de absorver materiais que vão me ajudar a entender, ok? Eu preciso ser curada.
Então eu comecei a absorver materiais, comecei a buscar a palavra de Deus, trazendo conhecimento para preencher aquele vazio que estava ali daquela ferida. E o Senhor é maravilhoso, né? A palavra de Deus cura, ela é vida. Então não tem como você não estudar a palavra de Deus e aquilo ali não trazer esse bálsamo, né, de cura para sua vida. Então foi esse meu processo. Então reconhecer que eu não era, porque uma das coisas que o abuso traz... Você conseguiu contar para alguém? Porque Na muita época, gente não consegue contar e vive com isso com a vida inteira, né? O que acontece? Essa é a parte que aconteceu comigo. Eu achava que eu estava causando aquilo. É isso que Você o abuso era culpada. faz. Eu era culpada, eu que estava causando aquela situação. Então, quando eu entendi, por isso que eu falei que é importante você entender o que aconteceu com você. Quando eu entendi que eu estava sofrendo ali, que eu entendi que eu era uma vítima e não aquela que estava causando aquela situação, eu consegui sair daquela posição bolha, de vítima, né? para entrar numa posição de, ok, agora eu tenho que tomar uma atitude, eu preciso ser curada e eu quero ser vencedora. Amém. Né? Então, foi esse passo que eu dei. E depois, buscar ajuda mesmo. Existem pessoas que precisam, às vezes, de uma ajuda a mais. Eu consegui, através, né, da ajuda com meu marido, eu contei para ele. Durante um ano, a gente passou por esse processo, foi maravilhoso. Você contou depois de quanto tempo, casado? Eu tinha 30 anos de idade. Quando eu contei isso para ele... Que é uma coisa muito difícil de se falar, sim, né? Muita mulher guarda isso e segura e tem marido que nem sabe. O que aconteceu? Eu descobri que eu tinha sido abusada a partir do momento que eu comecei a ler livros sobre apimentar o casamento. Que aí eu comecei a pesquisar. Você estava querendo se ajudar, né? Não, na verdade eu queria assim, gente, eu não consigo ir pra frente nessa área. O que está acontecendo comigo? Eu fui buscar ajuda nos livros. E aí eu entendi que o abuso estava sendo um bloqueio para mim. Entendeu? Aí eu tinha 30 anos de idade, imagina. 16 anos depois. Então, assim, a partir desse momento que começou todo esse processo para mim. Então, gente, tá vendo só? Se você tá ouvindo, né? Pode ser homem ou mulher. Se você tá com dificuldades no seu casamento, nessa parte, procura ajuda. E que tipo de profissional? Assim, acho que em primeiro lugar, né? Contar para alguém de confiança. Sim. Né? Seja da família. Um líder. Eu aconselho assim, alguém... Por exemplo, no meu caso, eu contei para o meu marido, né? Que eu sei que era um homem que eu podia contar com ele. Mas às vezes a mulher não é casada, às vezes procure uma líder na igreja, sabe? De confiança, um ministério de casais. E às vezes existem pessoas que precisam de uma parte terapêutica mesmo. Então procure um psicólogo cristão, que tenha a base cristã, entendeu? Para te ajudar mesmo. Né, para poder você vencer isso aí. Existe ajuda disponível. Sim, e médicos, assim, gente, tudo, né, Deus, ele deixou os médicos, os profissionais, as pessoas para nos ajudar. E às vezes a gente fica carregando aquela dor tanto tempo e deixando, né, de usufruir da vontade de Deus, porque ficou com aquela marca ali do passado, né? E às vezes você nem sabe que foi abusado. É verdade. Teve um congresso de libertação que uma pessoa contou que lá no congresso que ela teve um sonho que aos 5 anos ela foi abusada. Uau. E aí que ela viu que quantas coisas na vida dela ela não conseguia, nunca conseguiu casar, teve um monte de problema, todo mundo que ela arrumava. Então existem bloqueios que aconteceram na nossa infância, adolescente, né? Mas vamos passar esse assunto agora, anota aí, não deixa de procurar ajuda se você não está indo bem. Mas vamos voltar aqui para esse assunto apimentando o casamento. Como a gente falou, né, Rony? Antes de casar, é tudo não pode. Aí depois a gente casa, a gente fica, mas isso pode? Isso não pode, né? O que pode, o que não pode? O que pode não? O que pode, entre aspas, tudo. Mas entre um casal, né, casado, a bênção de Deus, pode tudo? Não pode. Então, ó, presta atenção, meu povo. Não pode tudo. Na vida, tudo existe um limite, Exato, né? A Bíblia diz que a gente pode todas as coisas, mas nem tudo vai ser bom pra gente. Então, eu quero deixar aqui 3 filtros pra pessoa saber se pode ou não pode. Fala, Rony, pode fazer isso, né? Olha aí, é bom que a pessoa... Quero deixar 3 filtros aqui, ó. Primeiro, jogue a sua dúvida à luz da palavra de Deus. Veja se aquilo ali está condizendo, sabe? Se a palavra é clara em relação àquilo. Se a palavra for clara em relação àquilo, ótimo. Você já tem seu aval aí ou não, né? Aí o segundo passo é o bom senso.
Olhe diante da lei se isso é se isso é contra a lei, se isso vai ser bom para a saúde ou não, entendeu? Se isso vai humilhar o parceiro ou não, né? Então é muito importante a gente ter esse bom senso, é o bom senso, é o natural. Então primeiro a gente vê o mundo espiritual, né, que é a palavra de Deus, e o segundo é realmente o mundo natural que a gente vive, e o terceiro é o consenso, é o comum acordo entre os dois. Ok, passou pela Bíblia, passou pelo natural, meu marido está disposto a fazer isso? Eu quero fazer isso também? Então a gente está de acordo? Estamos, então tá ótimo. Assim, ela falou bem entre as linhas aqui, né? Porque, assim, bem porque tem gente, tem gente que, tipo assim, né? Por exemplo, gente, a pessoa fala assim, eu quero trazer um parceiro para dentro do nosso casamento. Meu marido concordou, minha esposa concordou. Tá, mas isso aí é um filtro. E o filtro da ordem, que o casamento, né? Da Bíblia, que o casamento é para só dois. Não, o primeiro filtro é o da Bíblia, sempre. Então passou no primeiro filtro da Bíblia. O Senhor, passou, né? É só para ter os dois, um casal, um homem e uma mulher. O segundo também da lei, que, tipo assim, o casamento não tem poligamia, a gente não é permitido. Então, assim, no terceiro que vocês dois concordam, já tá fora. Já tá, não dava nem para chegar nesse passo. Já parou lá no primeiro, não precisa nem ir pra Exatamente. Frente. Existem outros pontos também, isso pode. Mas aí, igual ela falou, é saudável? Existem, gente, é muito importante vocês conhecerem o corpo e saber que tem partes que é para expelir secrementos, vamos dizer assim. Isso, eu falei certo? Nas partes de baixo lá, Isso, né? Que não é para brincar. Tem lugares que são feitos. Eu tenho meu tio, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, sapato a gente não põe na mão, sapato a gente põe no pé. Exatamente. Então, tudo tem uma ordem, né? Tudo tem um lugar e Deus fez tudo lindo, né? A partir do momento assim que a gente usa aquilo que Deus nos deu, sabe? A gente consegue viver uma vida sexual plena, sabe? Deus já equipou a gente com todas as ferramentas que a gente precisa para viver essa vida sexual linda, né? A gente não precisa inventar demais. É verdade. Sabe? Eu falo assim, é bom a gente colocar um olhinho, é bom a gente colocar, às vezes, um vibrador para o casal, né? São coisas legais que a gente pode acrescentar, mas é uma vez ou outra, assim. No geral, a gente pode ver que você consegue viver ali uma vida linda, a dois, com aquilo que você já tem. Sim, inclusive, eu não sei, ainda não li esse livro, quero ler. Aqui, fala, já até abri aqui. No livro, eu ia perguntar, mas já vi. No livro, eu ia perguntar se você fala exatamente da anatomia. Sim, das partes. Falo sobre orgasmo, falo sobre as aqui tá mostrando. Eita, aqui vocês não estão vendo aqui, tem as figuras aqui, gente. E tem assim aonde você toca, que dá mais prazer. E tem umas partes aqui que a gente nem imagina que dá prazer pro outro. Abre aí, tá vendo? Aqui o pessoal tá assistindo. Não, vocês vão ter que comprar o livro, gente. Não posso. Esse aqui é meu presente, meu e do meu esposo. Que a gente vai ler e vai fazer dever de casa. E eu já falei para os maridos, eles não podem deixar de ler o capítulo 5. Aí, ó, tá vendo? Começa hoje pelo capítulo 5. Mas, gente, assim, isso é um assunto... A gente tá falando tão gostoso, assim, tão descontraído, mas não é assim na vida real. Quando você vai na igreja, você vai perguntar para quem? Então, por exemplo, a pessoa ela tá só ouvindo algumas coisas aqui, com certeza no seu livro também, mas às vezes a pessoa não vai ter acesso tão fácil. Aonde você aconselha, Rony, as pessoas a procurarem informação? Livro de médico, tem assim algum site, tem pessoas cristãs que pregam sobre isso, você consegue dar mais aí umas... Vai lá no Sexta-feira. Sexta-feira, gente. Você sabe o que é o Sexta-feira? Fala aí, o que é? Explica mais em detalhes. Lá no meu Instagram, toda sexta-feira, eu faço um videozinho especificamente assim, para esse lado do casamento, do relacionamento, sobre a vida sexual do casal. Muitas vezes são dicas mesmo no âmbito dicas geral, práticas, né? Dicas práticas assim, na vida do casal, né, no relacionamento, mas também na vida sexual. Eu acho que o mais importante é a gente sempre voltar para a palavra de Deus. Ela vai ser sempre o prumo da nossa vida, sabe? Ali a gente tem todas as respostas que a gente precisa. E se você precisa de algo um pouco mais científico, procure um médico, alguém de confiança, alguém que você sabe que tem um caráter que vá condizer com a palavra de Deus. Porque, infelizmente, hoje a gente tem médicos também que estão com a cabeça virada. E não é esse o objetivo, né? A gente precisa ter mesmo pessoas, modelos de Deus que a gente possa seguir. Né? Tem livros maravilhosos aí do pastor Josué Gonçalves sobre casamento. Ele tem um Ministério de Família lindo, tem um né? SOS Casamento muito bom, sempre recomendo.
Tem a doutora Gisele Lima, que eu gosto demais. Você pode trazer ela aqui um dia. Eu vou te dar o contato legal. dela. Ela é daqui? Ela é de Boca Raton. Ah, E legal. ela é uma psicóloga, terapeuta mesmo, maravilhosa. Ela trata muito na área da traição, sabe? Superando. Ela tem um programa chamado Infidelidade Superada, que hoje, né, infelizmente, a gente tem muitos casais que passaram pela traição, e esse é um dos bloqueios também sexuais, que às vezes a pessoa não consegue vencer aquela área porque um dos cônjuges, né, passou por uma traição, enfim. Então, a gente tem muita gente boa aí. Vamos procurar, né? Sim, o povo gasta tanto tempo na internet. Sim. E às vezes não gasta ali, porque hoje é uma rede de informações, né? Tanto pro lado ruim quanto pro lado bom. Exato, a gente tem que saber filtrar, né, e escolher aquilo que é bom pra gente. A gente precisa avançar nessa área, né? O marido ficou quietinho agora. Eita! Não, assim, ele tá só pensando aí. Então, assim, a grande questão é que eu vejo, às vezes, que no lado masculino, é que quando a gente começa a caminhar com Cristo e a gente não já tinha uma vida sexual completamente diferente do que é uma vida, quem sabe, andar em santidade, de ter uma vida com Deus e não entristecer o Espírito Santo. Aí, de repente, a pessoa se converte e ela tem que... É uma renovação de tudo aquilo que ela está acostumado, né? Então, o homem que anda na sociedade, no mundo, é ensinado desde de criança a consumir pornografia. Aí, de repente, ele está dentro de uma igreja ou dentro do local onde está sendo ensinado tudo novo. Então, há um caminho para ser desconstruído, né? Tanto do lado masculino, tanto do lado feminino, que hoje em dia não tem mais isso, né? Tanto mulher como homem, infelizmente, acesso, né, consomem pornografia. E aí, de repente, são novas ferramentas, né? É uma nova situação, o cara vai ter que... não reaprender, mas ele vai ter que se renovar para fazer aquilo que agrada a sua mulher, que não agrade somente a ele. Só que aí, às vezes, esse cara chega na igreja e não tem, assim, ninguém fala. Porque a mulher, ela tem mais facilidade, por exemplo, de ter uma amiga. Ai, amiga, deixa eu te contar, tô passando por isso. Mas o homem, ele não tem. Ele não chega, e aí, cara, deixa eu te contar, deixa eu te falar, minha mulher. O cara... Né? O que você aconselha para um homem, por exemplo, que está passando luto no casamento? Nessa questão da pornografia, a gente tem visto que hoje é o mal do século, hoje nos relacionamentos, né? Então, tanto para adolescentes quanto para adultos hoje, até pessoas mais velhas que têm consumido a pornografia, a gente vê os perigos. Acho que o primeiro passo é você entender a profundidade das consequências da pornografia no cérebro. Existem estudos que mostram que a pornografia no cérebro, ela deterioriza o cérebro até mais rápido do que a cocaína. Nossa, olha só. E o tratamento para as pessoas viciadas mesmo, né, num nível de vício em pornografia, é o mesmo tratamento para uma pessoa que consome cocaína. Então, você tem que entender... Olha o nível, né, que você vê. Você tem que entender que não é algo... eu só estou assistindo um videozinho para o meu próprio prazer. Não, não é isso. Isso aí está sendo muito mais forte, mais profundo do que você imagina. E dentro disso, a gente tem que ver também que a pornografia, a consequência dela não só para o cérebro, mas para uma sociedade, a pessoa começa a ficar antissocial, a pessoa começa a se isolar. Existem pesquisas que já comprovaram que até o olhar, olha só como é que é profundo isso, o olhar das pessoas que consomem pornografia é diferente do olhar das pessoas que não consomem. A pessoa às vezes fica mais parada, fica mais... alienada, né? Alienada, exatamente. Então, existem essas consequências. Muitos homens e mulheres também perderam o emprego por causa disso, perderam suas famílias, porque é um vício que vai destruindo, né? E existem comprovações de que pessoas que caíram na bestialidade, ou seja, sexo com animais, e pedofilia, um dia deram início na pornografia. Por que acontece? A pessoa... Eles assistem isso, assiste a pornografia, só que aquele videozinho simples ali de um casal tendo o relacionamento, às vezes não é suficiente mais, porque o gatilho que é gerado no cérebro de prazer, ele é acionado e ele sente aquele prazer ali, só que
o que ele vai assistir depois não vai ser o suficiente. Então, ele precisa de um vídeo mais profundo. E aí ele vai se afundando. Até um dia que, às vezes, ele chega na pedofilia e na bestialidade, enfim, em outras coisas também. Então, é interessante que o homem entenda qual que é a consequência desse vício em pornografia. Você está destruindo os seus descendentes. Você está destruindo a sua própria geração. E aí, dentro disso, é buscar ajuda. A palavra do Senhor diz que a gente precisa renovar a nossa mente. Existe um livro muito bom, 2 livros que eu sempre recomendo. É A Batalha de Todo Homem. Anota aí, galera. Anota aí esse livro. Vamos deixar na descrição também essas dicas de vídeo. Muito legal os homens e também as mulheres lerem esse livro para entender também, muitas vezes, o que está acontecendo com o marido, sabe? Então, A Batalha de Todo Homem. E o outro livro é O Campo de Batalha da Mente. Da Joyce. Da Joyce Meyer. É um livro assim, espetacular. Todo cristão deveria ler esse livro, porque para você entender que toda luta na sua vida vai começar na sua mente. E como que você pode realmente enfrentar o mundo de uma forma mais rápida, né? De uma forma mais ágil, a partir dessas ferramentas que ela passa no livro. Né? Amém. E sabe o que eu queria perguntar, Rô? Aqui em Orlando, eu acho que é uma coisa mundial, mas quem é imigrante, aqui a gente faz tudo. Né? A gente estava até conversando antes. A gente que cuida da casa. A gente lava, passa, cuida do filho, cozinha. A gente faz isso daí, o homem troca a lâmpada, faz não sei o que lá. Porque assim, tudo é muito caro aqui. E aí a gente entra já nesse sistema, né? Porque é diferente do Brasil. No Brasil o serviço é mais barato, as coisas são caras. Aqui as coisas são mais baratas, mas você vai chamar alguém para limpar a sua casa, é tipo... Então eu vejo que os casais, eles ficam muito atarefados durante o dia, trabalhando, cuidando das suas casas, dos seus filhos, ministério, né? E eu queria que você desse uma dica para esses casais, como se organizarem, né, na sua vida íntima, marcar um dia ou fazer um jantar, não sei, o que você deixaria aí de dica para esses casais, para ele, não só quem é o imigrante, mas eu citei a gente aqui porque nós somos um exemplo. Exatamente, mas para quem estiver ouvindo, para dar uma pimentada, né? O que acontece? A gente vê uma coisa muito clara quando as pessoas vêm para os Estados Unidos. Existe uma desconstrução da pessoa, com a identidade dela. Né? E não começando pela área profissional, né? Sim, e muito. Isso pega muito, porque muitas vezes, muitas pessoas veem assim, não, eu era um dentista no Brasil, eu era um médico, eu era um advogado, eu tinha uma profissão, eu era empresário, só que chega aqui, o seu diploma não vale mais, você às vezes não tem mais essa empresa, enfim. Então, existe uma desconstrução daquela pessoa, né? Então, aí não é nem a identidade, é do que ela faz, né? Porque a identidade é quem eu sou ali em Cristo, enfim. Da profissão, vamos dizer assim, né? Da social, né? Mas isso desestrutura mesmo. Eu tinha ajuda no Brasil, agora não tenho mais. Aí você chega aqui, tem essa desconstrução. E a gente vê isso nítido, assim. Quando a família, ela vem pra cá, os Estados Unidos, eu falo isso, os Estados Unidos, ou ele junta mais a família, ou ele separa mesmo. Exatamente. Aqui é muito divórcio, nossa. Se está fragilizado o casamento, é aqui que vai acabar mesmo. Entendeu? Então, assim, é você ter essa consciência de que você precisa lutar. Vai ser uma adaptação, né? Às vezes de 6 meses, 1 ano. Tem pessoas que não conseguem ficar e precisam voltar mesmo para o lugar onde estavam. Mas nessa questão do apimentar o casamento num tempo desse, eu acho que a gente tem que entender a estação que a gente está vivendo. E não dá para comparar, por exemplo, uma pessoa que está aqui há 20 anos e já tem uma vida mais tranquila com uma pessoa que está chegando agora, entendeu? São situações diferentes. Então, às vezes eu vou conseguir toda semana sair com meu marido. Ontem um casal falou assim para mim, eu não sei o que é sair com a minha esposa, porque eu não tenho com quem deixar o meu filho, né? Ele tem um filho. E eu peguei e falei assim, vou dar uma dica para você que eu fazia com a minha amiga, e se você quiser a gente pode fazer. Trocar. Então, um dia, né, você deixa o seu filho ou os seus filhos com um casal. E aí você sai com a sua esposa para tomar um sorvete, para jantar, para namorar, volta para casa, porque aqui não tem, né, os hotéis não são como no Brasil, mas vai ter um tempo. E na outra semana, na outra quinzena, ele deixa com você, e vocês vão ser os babysitters. Entendeu? A gente tem que adaptar. Eu fazia isso com uma amiga e dava super certo. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é assim, os meninos vão dormir e a gente tem o nosso tempo. Porque a criança tem que ter rotina, entendeu? Então, por exemplo, quando eles estavam mais novos, 8 horas da noite é o horário deles dormirem e pronto. Então, naquele horário depois, eu sentava assistir um filme com
meu marido, entendeu? Ali a gente conversava, compartilhava as coisas do dia. Então, hoje eles estão mais velhos. Agora eles dormem, um dorme 10 horas da noite, outro dorme às 10h30. É o horário, cada um tem seu horário. Então, depois que eles dormem, eu e o Lester ontem ficamos quase até 1h da manhã. Só nós dois, assim, sentados no sofá mesmo, conversando. Foi o nosso tempo. Mas faz parte, Entendeu? né? Vai tomar um chá, vai exato. comer, vai ver um filme, porque isso é... Eu penso que o ato sexual, ele não começa na cama. Não, começa no bom dia, começa ali, ó, o marido chegou na cozinha no bom dia, você para o que você está fazendo, vai lá, dá um beijo, dá um abraço. Ele voltou de casa do trabalho, para o que você está fazendo, dá atenção, dá um beijo, dá um abraço. Você, às vezes, não precisa parar o dia, entendeu? Para fazer uma coisa. Não, são as pequenas atitudes. O amor é atitude, é cuidar, é zelar, né? É no dia a dia ali que você vai conseguir manter essa chama acesa. Né? E não adianta também só fazer um dia na semana e nos outros dias maltratar. Ou no dia que quer, né? Porque tem gente que é interesseira. Aí no dia que quer, aí vem. Aí lava a louça. Né? Isso, passa pano no chão. Eu vi até um vídeo sensualizando para a esposa esses dias. Você viu esse vídeo? Que ele fica limpa passando aspirador. Exato. Ó, uma dica, a gente quer agradar a esposa, principalmente aqui na América. Vai lavar a louça. Não, porque eu acho que também tem a linguagem do amor, né? Sim, tem mulher que fala, nossa, fico muito feliz se trouxer um buquê de flores para mim, ganhou o meu dia. Eu não adianta dar flores para mim, eu prefiro que lave a louça. Mas não é, porque tipo Cada assim, tem sua linguagem. Ó, por exemplo, a gente tá junto há 20 anos, desde que a gente namorou 5 anos e somos casados há 14. Quase 6 a gente namorou. E ele me liga todo dia na hora do almoço. Isso assim, desde que a gente namora. Quando ele não liga... Você fica preocupada? Não, eu fico assim, por que você não me ligou hoje? Ele fica assim, ué, mas não tinha nada pra falar. Eu falo, não, mas... tipo assim, eu já espero, entendeu? Não tem nada pra falar mesmo. Mas assim, todos os dias da minha vida, desde que eu conheço ele, na hora do almoço, ele me liga pra falar qualquer coisa. Que legal. Aí tem dia que ele não liga, eu já... Porque não ligou. Ele falou, você pode me ligar. Eu falei, mas eu já acostumei que é você que liga. Igual, por exemplo, tem um outro lado também. Eu trabalho o dia todo com meu marido. Nosso escritório é em casa. E desde que nós nos conhecemos, nós trabalhamos juntos. Então, a gente criou esse hábito de estar sempre juntos. Mas ainda assim, a gente gosta de ter o nosso momento. Porque trabalho é trabalho, casamento é casamento. Exato. Então, por exemplo, agora eu vou sair daqui e a gente vai ter um tempo em família. Então, a gente com os meninos, nós vamos levar eles para os cinemas, vamos curtir uma coisa que eles gostam também, entendeu? Isso faz toda a diferença também. É todo equilíbrio, é o equilíbrio na vida, né? A gente não precisa ter muito de uma coisa e menos de outra, não. É tudo com equilíbrio, né? E a gente vai ter sempre o saco, como é que fala? O tanquinho emocional carregado. Amém. Cheio. Rô, pra gente encerrar, gente, passou muito rápido, né? Eu acho que ela vai ter que voltar aqui. Mas acho que eu vou dar uma apertada nesse assunto. Não, mas aqui errou. A gente vai começar um canal, ó, a gente vai começar um... Não é canal que fala, um programa? Isso, como que fala? Um quadro novo aqui no Chosencast de casais. Que legal. Então a gente vai trazer o marido e a esposa e a gente vai trazer, vai contar testemunhos das vidas deles. Então uns vai falar de trauma, outros foram traídos, tudo que Deus restaurou, que Deus construiu. Sim. Então a gente vai te chamar de novo, se você aceitar, junto com o seu esposo, porque aí vai poder, aí vai durar um pouquinho mais, tá? Porque a gente sabe que casal, aí vamos lavar a roupa suja. Isso aí. Então aguarde que esse quadro a gente já está preparando, já vamos começar as gravações, porque é uma necessidade que a gente sentiu de contar, né, as histórias que Deus tem feito, e são muitas maravilhosas. Então, se você tiver alguém para indicar. Pode deixar. E eu queria que você olhasse para essa câmera agora. Você quer fazer mais alguma pergunta, sim, Lê? Não, eu queria entrar aqui no Instagram dela. Rapidinho, só para a gente mostrar o Instagram dela. Se você quiser mais informações, se você quiser acompanhar, tá aqui na tela. Você que está aí no Spotify, você não vai conseguir ver, mas você que está no YouTube tá vendo aí. Então a gente tá aqui no Instagram dela, Roane Belo, com 2 L's, certo? Tem que eu vou mostrar ali? Tem sim, só puxa Ou aqui. fala enquanto ele põe na tela alguns temas que você já gravou no Sexta-feira, para o pessoal ter a curiosidade. O que fazer na hora H, o que não fazer Olha na hora aí, H. gente, o Instagram dela é picante. Como apimentar, sexo oral é pecado, sexo anal é pecado. Tudo Eu acho isso. que são as grandes perguntas, né? São temas mesmo, assim, mais voltados para o Você já falou também de anatomia, porque eu já vi alguns, né? Lugares que Ponto excitam G. mais. Olha aí, gente, Isso lugares aí. que excitam mais. A gente tem que falar, não é que a gente tá, tá banalizando, tá? Não, gente, aqui é educativo. Exato. É uma orientação, porque Deus fez o corpo do homem para a mulher e a mulher
é o corpo da mulher para o homem. Então a gente tem que conhecer. Né? Ô, Lu, só dando um parênteses aqui, que era uma coisa que eu tinha que falar, em relação quando a gente está falando sobre educação sexual para os filhos, sempre a gente vai ensinar para os filhos uma educação sexual nessa área mesmo, educativa, no sentido, não é assim que faz, não. São as partes privadas, ninguém toca em você, não deixa tocar. Se alguém tocar, você vem e conversa comigo. É uma forma de proteção, entendeu? É uma educação preventiva, entendeu? Ali de proteção mesmo. E a partir do momento que tá noivo, né, que tá namorando, aí você, noivado, né, pro casamento, aí você já ensina. Tem cursos assim também, né? Sim. A palavra de Deus de noivos, que falam também dessa área. Geralmente nas igrejas tem, né, os cursos de noivo. Crente pode usar lingerie sexy? Olha lá, olha aí que legal. Aí, gente. Ontem nada funcionou aqui em casa, ao Safira. Foi o dia que o Instagram caiu. Parou tudo, né? Tudo. Sim. Aí tem uns videozinhos também que ela coloca. Gente. muito Menstruação. engraçado. Será que pode fazer sexo durante o período Aí, ó, tem que acessar né? Será que lá. é pecado? E ela coloca vários animaizinhos, assim, pra simbolizar o casal, né? Eu Que acho que a muito- natureza reflete muito, né? Essa parte, ela pode ser muito explicativa nessa parte sexual. Brinquedinho, será que pode usar? Crente pode usar brinquedinho? Isso é polêmico. Né? Vai ter até um corte nesse... Isso é muito. Olha lá, ó, semana começando. Não se esqueça de marcar, de dar aquele trato no marido, olha lá, os macaquinhos. E também você sempre abre caixinha de perguntas, né? Sim, Assim, sim. pode perguntar tudo que ela. Sim, geralmente tem perguntas que eu não consigo responder, porque às vezes vai muito... às vezes a ferida da pessoa é tão grande que não dá para responder ali, sabe? Mas qual que Mas, no foi... geral- Qual foi a pergunta que você, assim... vamos fazer assim... Uma feminina de uma mulher, que você falou assim, essa realmente é uma pergunta difícil. Não que seja constrangedora, mas difícil. E Você uma respondeu. vindo de um homem. Uma mulher uma vez perguntou para mim se ela deveria continuar fazendo sexo com o marido, porque ele traía ela há muitos anos, inclusive já tinha engravidado uma outra mulher, mas ela estava com medo de pegar a doença sexualmente transmissível. Então eu falei assim, gente, essa mulher não está entendendo toda a figura, né? Todo o mapa. Ela não tem que estar preocupada se ela vai pegar a doença, ela tem que estar preocupada em curar o casamento, em restaurar, e né, não é só, na verdade, não é só a doença, pegar a doença, mas restaurar o casamento. O marido está traindo e ela está mas preocupada ela tá- se deve continuar fazendo sexo com Mas ele. eu acho que ela, pra ela não perder a conexão com ele, né? Não, mas não faz sentido, né? Então, assim, a pessoa não estava enxergando ali, Nossa. sabe? Então, isso para mim foi uma pergunta, assim, de ver Quanta a dor da cegueira, pessoa, né? a cegueira, e às vezes a ignorância mesmo, né, Meu da Deus. pessoa. Existem perguntas que vêm, que eu falo, Lester, essa pergunta eu não tenho nem coragem de falar para você. Porque são perguntas tão baixas, eu falo assim, Jesus, onde é que esse povo está indo? Onde é que eles estão? Sabe? verdade. Perguntas, assim, de pecados sexuais. E aí, essas perguntas eu não consigo nem responder, não. Imagina que situação. É verdade. Sim. E assim, antes da gente terminar, a gente vai estar liberando essa câmera para você estar falando aquilo que você já carrega, né? A gente costuma falar que todo mundo que vem aqui no podcast carrega uma história, tem um caminho já, tem uma trajetória e tem uma mensagem, né? E a gente gostaria de abrir para você transmitir essa mensagem que tem no seu coração. E eu queria te fazer uma pergunta também. Qual que é a sua relação com Orlando? Porque eu identifico, a gente mora aqui há 8 anos quase, e tem muitas pessoas vindo para cá, para Flórida, né? Muitas pessoas assim com história, muita gente que tem feito a diferença no Brasil e de repente escolhe a Flórida para, cara, morar aqui em Orlando, morar em Miami, sei lá. A gente conhece muitas pessoas que estão vindo, né? E pessoas muito, muito especiais que já moram aqui. Então assim, qual que foi a sua... Por que Orlando? Então, a gente já morava nos Estados Unidos. Meu marido é americano, então a gente veio pra cá por ele ser americano. Mas ele fala português bem, Fala né? muito bem. Eu não imaginava Fala. que ele fosse americano. Ele fala que eu fui uma professora muito boa. Mas assim, quando a gente veio pra cá, em 2009, se eu não me engano, a gente quis vir mesmo pra Flórida, a gente foi pro sul da Flórida. E o motivo pelo qual a gente veio pra Orlando foi realmente porque a gente tem, né, a igreja dos meus primos aqui, a gente veio ajudar a estabelecer a igreja. Esse é um dos ministérios que Deus nos deu, de realmente empoderar pessoas, ajudar a levantar pessoas e tudo. Então, nós escolhemos Orlando por causa disso. Nós temos família aqui, né? E eu sou da Igreja Batista Lagoinha desde que eu nasci, meus pais também, cresci ali, batizei, casei, tudo ali. Então, assim, como tem uma igreja aqui, né, que tão boa, a gente foi esse o objetivo.
né? Amém. Legal. Entrem lá no Instagram, @Lagoinha Church Orlando. Lagoinha Orlando Church. Orlando Church, lá tem todos os horários de culto. Sim. A agenda É uma da delícia igreja, é a uma igreja. bênção a igreja. Aham. Né? Vai ter o evento agora, final de ano. Meu Deus do céu. Olha o viradão. Nossa, o viradão acho que vai... esgotou já? Não, ainda não. A gente se Não, liberou e tá, já o segundo e lote. tá o primeiro e é lote grande o esgotou. lugar, né? É grande. o lugar é muito grande. Se Que você tá bênção. programando em vir final de ano, Já agora tem que que comprar o abriu passaporte. tudo, né? Exato. Já faz Já lá, compra tudo e inclui no roteiro aí. Exato. Parque da Disney não chega nem aos pés. A dessa gente, parada. chega, a gente tem um gente. hashtag que a gente usa, que muitas vezes vem pessoas pra cá e às vezes a primeira coisa que elas querem fazer é ir visitar a igreja, não é nem ir no parque. Então a gente tem um hashtag usado, perdeu o Mickey. É sim, verdade. O Gustavo do Se Liga Orlando, ele falou isso aqui. Mas olha que bênção, gente. A pessoa vir pra Disney, juntou dinheiro, se organizou, chega aqui, ela quer ir pra igreja. É o final dos tempos. E glória a Deus tá por fazendo. isso. E a gente tem visto mesmo esse avivamento. É um tempo mesmo onde a gente está colhendo, assim, às vezes a gente tem culto que converte online, a gente converte 300 pessoas. Olha que bênção. Então, Deus assim, tá... o harvest, né, a colheita tem sido muito Sim, grande. Então, maravilhoso. é o final dos tempos mesmo. Amém. E pra gente encerrar, Rô, fala aí pros nossos seguidores algo que Deus tem colocado no seu coração, ou pros casais que estão nos ouvindo, algo que você queira falar pra gente encerrar. E aguarde o próximo agora com o amado esposo Lester também. Isso, mas vai aí ser vai ser um ótimo. outro episódio. Hoje eu outro fiquei dia. meio Vamos tímido combinar. aqui. Mas o próximo eu já sei que ele vai... Vai ficar mais solto com aí vai ter outro aqui homem, também né? outro homem e Entendi, tal. tá ótimo. Então, o que eu quero deixar para vocês é o seguinte, você mulher, você marido, né, esposa, marido, vocês precisam lembrar do poder do sexo. O que é o sexo? O sexo não é só para procriação, mas o sexo é para criar conexão. É para mostrar a glória de Deus. Quando vocês têm ali aquele momento de intimidade, né, sexual, vocês estão confessando mais uma vez os votos que vocês fizeram um ao outro. Então, que vocês tenham a consciência disso e sejam intencionais em estar sempre promovendo mesmo essa celebração. A palavra do Senhor diz que a hora do sexo é uma celebração, é como se fosse um culto a Deus. Isso é tão bonito, né? Então, a gente realmente ter essa intencionalidade em marcar, se for preciso, coloque na agenda, sabe? Seja intencional ali, se vista bem, cuide do seu corpo, cuide do seu marido, sabe? Ame, beije, não perca tempo, né? Hoje a gente não sabe o dia de amanhã, mas a gente tem um hoje. Então, que você hoje consiga ir, na hora que seu esposo chegar, às vezes dar um abraço, um beijo, sabe? Falar eu te amo, que você não meça o amor, sabe? Mas que você abunde aí nas suas atitudes, em demonstrar o amor um ao outro. E que o Senhor renove todas as manhãs, o Senhor possa renovar mesmo essa aliança entre vocês, esse amor. Ontem eu até falei com meu marido assim, a gente estava dormindo juntinho e eu falei assim, a minha oração é que a gente vive em harmonia sempre, sabe? Que todas as manhãs o nosso amor seja renovado. E é isso que eu desejo para vocês também, que vocês vivam em harmonia sempre, em paz sempre. E que o amor do Senhor seja renovado sobre a vida de vocês todos os amanheceres. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. É isso aí. Agora, como termina agora? Nossa, difícil. Vou então agradecer mais uma vez, né, os nossos apoiadores. Quero agradecer a revista Orlando Gospel, que é a nossa apoiadora, né? Por mais que assim eu faça parte da revista, é uma equipe e a gente tem trazido muitas matérias. Em breve uma matéria também da Roane, que vai ter detalhes lá. Quero agradecer o Se Conecte Orlando, que é uma conexão aqui em Orlando para muitos imigrantes. Você que mora em Orlando, você que começou a morar ou vem de outro estado, de outro lugar, entra lá, @Se Conecte Orlando. E mais uma vez, obrigado, Rio Bistro, a Wonderful Beauty e Two Easy Insurance. Muito obrigada. E muito obrigada, Rô, eu que agradeço, por o seu tempo. Eu sei que o tempo aqui é algo precioso. Muito, muito obrigada. Que o Senhor te renove, abençoe seu ministério, Amém. sua família, seus filhos, e que você continue cada vez mais sendo usada. Muito obrigada por ouvir a voz de Deus. Amém. Eu sei que não é fácil falar sobre esse assunto, né? Mas que é um agradeço. dom que Deus te deu. Amém. Eu agradeço pela oportunidade e oro aí para que vocês cresçam mesmo, né? Que a voz de vocês possa ir muito longe, alcançando muitos corações. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus, para honra e glória. Gente, muito obrigada. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Que Deus abençoe. Deus abençoe, galera. Tamo junto. E próximos episódios aí, semana que vem, vai ser lançado esse aqui, sexta... Como que é o nome mesmo? Sexta-feira. Vai ter o sexta-feira e vai ter o sexo aqui no... Sexta no Chosen. Isso, então esse episódio vai estar subindo na sexta-feira. Alguns cortes a gente vai estar colocando aí no Instagram. E obrigado mais uma vez. Deus abençoe.
Lembre sempre que nós, homens, temos que tratar as nossas esposas como o vaso mais frágil. Eita, Não adianta você olha ser um aí. cara Ai, grosso mano. e você chegar no final, não rola, Não irmão. dá, Entendeu? não Não dá. tem jeito. Certo? Deus abençoe, tamo junto. É nóis. Tchau, Deus abençoe. Amém, tchau.